Câmeras, luzes, ação, contagem regressiva. Olá, que tal? Eu sou Osmar do Nascimento, nós vamos juntos até meio-dia aqui na Clube, no programa Casa da Sogra. É isso mesmo, hoje nós estamos com ele, Osmar Nascimento. E eu vim aqui para contar um segredo do Osmar que poucas pessoas sabem. O Osmar, ele é muito conhecido. Mas Osmar, você é natural da cidade de? São Manuel. São Manuel, então isso quer dizer que você é São Manuel? Lense. São Manuelense, gente. Isso comprova que ele é natural de lá mesmo, né? Sim. Ele consegue falar aí naturalmente que ele é São Manuel? São Manuelense. Isso. Osmar, e fala um pouquinho da sua história. Como que foi esse fato de você sair de São Manuel e chegar aqui em Botucatu? Bom, eu nasci em São Manuel, né, no ano de 1969, faz tempo demais. Eu pisei no barro do dilúvio, né, depois de passar do dilúvio, brincadeira. Mas eu nasci em São Manuel, na verdade eu nasci no distrito de Aparecida de São Manuel. Nasci em fazenda, entendeu? Nasci com parteira, aquela coisa daquela época. E eu fiz estudei em São Manuel, estudei no Centro Educacional SESI 277, a minha infância toda eu passei em São Manuel, e comecei no rádio em São Manuel finalzinho da década de 1980, então de lá pra cá eu me mantenho no rádio. Eu saí algumas épocas do rádio, fiquei assim, tipo coisa de 2, 3 anos saí fora do rádio, mas depois voltei, porque é um bichinho que pica a gente e não sai nunca mais. E assim, toda essa sua paixão pelo rádio, como foi quando você entrou num estúdio de rádio pela primeira vez? Quando foi e como foi? Aconteceu assim numa época que a maioria dos jovens, os homens, tem que prestar o serviço militar. Até hoje é assim. E é uma fase difícil de arrumar emprego. Então, eu saí procurando emprego em São Manuel, né? Andando de lado em lado e procurando. Aí eu falei, passa na rádio, né? Vai que tem alguma coisa lá pra mim. E falei com a dona Nenê na época, né? Era a diretora da rádio, saudosa dona Nenê, né? Aprendi muito com ela, com o doutor Daniel. E ela falou, olha, nós temos emprego aqui, mas é meio período, o salário é muito ruim. Ela foi clara, ela sempre era objetiva, né? Falou, é muito ruim o salário e se você quiser, é isso que eu tenho. Eu falei, eu vou aceitar, né? Eu estava desempregado, né? Tentando ajudar a minha família é sempre simples. E aí eu falei, eu topo. E comecei a trabalhar no rádio, mas a primeira impressão que eu tinha do rádio era aquela coisa glamurosa, aquela coisa espetacular. Não deixa de ser, né? E eu explico por quê. Mas eu comecei no rádio como office boy, eu fazia cobrança para a rádio, né, das faturas dos anunciantes, eu visitava clientes, eu não era um vendedor, mas eu visitava os clientes, eu fazia serviços assim, bancários, essa coisa. Comecei no rádio dessa maneira. A primeira vez que eu olhei um estúdio de rádio, né, como esse aqui, eu fiquei encantado, né? Tantos botões, tantos equipamentos, parecia um painel de avião. Até hoje parece um painel de avião, né? Uma mesa de som enorme e tal. E eu falei, nunca vou botar a mão nisso aí, porque em casa, meu pai tinha um aparelho 3 em 1 da época, e eu tinha medo de mexer e quebrar aqueles aparelhos, então eu tinha receio. E sempre fui um cara muito tímido, até hoje, eu sou um homem muito tímido. Apesar de trabalhar, é até um paradoxo, né? Eu trabalho no rádio, lido com comunicação, mas eu sou tímido, né? Quem me conhece sabe. E eu falei, isso não é pra mim, então eu vou continuar trabalhando aqui nos bastidores. Foi onde comecei no rádio. De lá pra cá são quantos anos? Há bem mais de 35, sei lá, faz muito tempo. Mais de 30, eu não paro pra contar. Pouquinho tempo. Pouco tempo no rádio. Osmar, com toda essa bagagem, um ponto forte
da sua personalidade como profissional, é que você é o radialista que toca a alma das pessoas. Todas as manhãs, com as suas mensagens. Nós gostaríamos de saber duas coisas, né? Durante todo esse tempo, se teve um entrevistado que marcou mais para você, né? Tipo, eu entrevistei essa celebridade, essa pessoa, e sobre as suas mensagens, que todas as pessoas que ouvem todas as manhãs, gostaria de saber onde que você arruma tanta inspiração para trazer essa palavra amiga que muda o dia de muita gente. Bom, começar aqui pela celebridade. Primeiro que eu trato toda celebridade como eu trato todo mundo. Ali é um ser humano que vai contar uma história. Normalmente, quando nós vamos entrevistar alguém, falar com alguém, você quer saber a história. Então, o jornalista, na verdade, é um contador de histórias. E quando tem uma pessoa que tem uma história para compartilhar, a gente tenta arrancar, entre aspas, dele a melhor história. Então, eu trato todo mundo igual, de um gari a uma celebridade super famosa. Evidentemente que tem algumas que mexem mais com a gente, você é fã desde criança, enfim. Uma dessas pessoas que eu entrevistei, e fiquei muito encantado, não pela história profissional dela, mas pela humanidade que ela demonstrou ali durante a entrevista, e foi numa outra emissora de rádio aqui em Botucatu, foi a Suzy Rego. Inclusive fiz foto com ela e vocês vão ver aí. Era uma pessoa muito humana, muito sensível com as causas da mulher, das crianças, dos idosos, e isso também me toca bastante. Então eu me identifiquei muito com ela e gostei muito de entrevistá-la. Então, para mim, qualquer pessoa tem uma história, é um ser humano que está ali e tem que a gente tenta da melhor maneira possível retirar essa história, contar essa história para quem está nos ouvindo, nos assistindo hoje em dia com as redes sociais. Então a Suzy Rego foi uma pessoa que para mim, assim, marcou por ela ser tão humana, sendo uma artista da forma que era, uma pessoa íntegra, enfim, isso mexeu um pouco comigo. Mas entrevistei diversas personalidades e tratei todo mundo igual, da mesma maneira que eu sempre tratei todas as pessoas, do mais... a pessoa que tem um pequeno cargo até o presidente de uma companhia, entrevistei governadores, enfim, para mim é tudo igual. E essas mensagens profundas, tocantes de todas as manhãs, aonde você tira essa inspiração toda? A maioria das mensagens, algumas pessoas falam que é dom divino, vem de Deus, eu acredito nisso também, mas principalmente, eu vejo um para-choque de caminhão, uma frase interessante, eu falo, opa, é uma mensagem bacana, dá para falar a respeito disso. Na verdade é uma mensagem para refletir. E todas essas inspirações, algumas são de famosos, né? Walt Disney, Albert Einstein, Sócrates, enfim, diversas personalidades. Eu apego aquela mensagem e faço a minha versão, a minha interpretação daquilo que aquela personalidade quis passar. E outras são autorais. Eu vejo alguma coisa, eu estou sentindo alguma coisa naquele dia, no dia anterior normalmente, ou no período da manhã, quando eu acordo, eu escrevo alguma coisa e em cima daquilo ali eu desenvolvo uma frase e dessa frase eu crio uma mensagem de reflexão de 3 minutos, 4 minutos, enfim, já chegou até 7 minutos, depende da minha inspiração. Só que essas mensagens não são por uma pessoa específica, eu não quero atingir ninguém, dar indireta. Normalmente as pessoas, dá indireta, não é indireta, é algo que serve para mim. Acreditem, serve muito mais para mim essas mensagens, me motivam muito mais do que as outras pessoas. E é uma consequência as pessoas se emocionarem, assistirem uma mensagem, verem uma mensagem, ouvirem essa mensagem e se identificar com ela. Mas acreditem, é para mim, eu falo para mim. Quando eu falo assim, você não pode desistir, a luta é difícil, eu estou passando por aquele momento e isso realmente impacta quem está passando por aquele momento semelhante a que eu estou vivendo naquele momento. Então não tem, um segredo mágico. Eu falo com o coração. Tudo que eu falo é a minha verdade. Eu não quero que ninguém se ofenda com isso. Eu não quero que ninguém siga cegamente aquilo que eu estou dizendo, mas eu acho que quando eu falo para mim mesmo, eu atinjo as pessoas que estão vivendo aquele momento também.
Isso é muito forte, né? Quando você fala com a sua própria alma, você também está falando com a alma do próximo. E, gente, eu conheço o Osmar há muito tempo. Eu comecei na rádio, depois eu fui para assessoria de comunicação e muitos dos nossos clientes nós trazíamos aqui, né, para serem entrevistados pelo Osmar, e ele sempre foi essa pessoa receptiva, né, de acolher muito bem as outras pessoas. Osmar, uma curiosidade que eu acredito que as pessoas também têm. Você emociona os seus ouvintes todas as manhãs. Né? Muitas pessoas acabam aí até chorando com as suas mensagens de uma forma positiva. Eu gostaria de saber de toda essa sua história, essa sua bagagem. Teve alguma circunstância que te emocionou dentro do estúdio? E qual foi? Então, exatamente dentro do estúdio, normalmente quando eu trato de assuntos ligados à família, a amigos, a pessoas queridas que estão no meu círculo, às vezes emociona. E às vezes aquela mensagem é especificamente para aquela pessoa, para aquele membro da família, para aquele amigo que está passando por uma situação. E às vezes eu crio essa mensagem e passo para ele. Mas um fato que me marcou muito com relação às mensagens que eu trago todos os dias foi eu estava com a família num sábado, almoçando num restaurante, quando uma mulher me abordou, eu não conhecia. Ela parou: "Você é o Osmar, da rádio?" Eu falei: "Sou." "Ó, muito prazer em te conhecer, sou tua fã e tal", né? Como as pessoas fazem, algumas. E ela falou assim: eu tô aqui para te agradecer. Eu tava com a minha família toda. Ela olhou para minha esposa e falou: "Me desculpa, mas eu preciso dar um abraço nele." Eu falei: "Tudo bem, né? Vem aqui, abraça, não tem problema nenhum." E aí ela falou: "Você me tirou da cama." Oi? "Você, com as suas mensagens, me tirou da cama. Eu estava numa profunda depressão." E começou a chorar naquele momento, ele narrando, né, o que se passou por conta de uma mensagem que eu disse, que eu nem lembrava da mensagem. Enfim, eu não lembro de todas, são várias, né, vários anos fazendo isso. E eu fiquei, assim, profundamente emocionado, porque com essas palavras, que eu não tenho pretensão nenhuma. Eu tenho um canal no YouTube, eu tenho no Facebook, eu posto algumas mensagens também nas minhas redes sociais, mas sem pretensão nenhuma de ganhar like, nada. Eu faço para ajudar mesmo. Como me ajuda, eu acho que ajuda as outras pessoas. E essa pessoa trazendo aquela narrativa de que eu fui o responsável por tirá-la da depressão. E isso impactou, assim, profundamente. E indo para casa depois, agradeci, enfim, imensamente. E a minha esposa comentou: "Tá vendo a sua responsabilidade?" E aí você para um pouco e pensa: pois é, tem uma responsabilidade muito grande também. Apesar de não fazer isso com o intuito de levantar de ninguém da cama, eu acho que tem profissionais para fazer isso, tirar uma pessoa da depressão e tal. Eu não sou a melhor pessoa para tirar ninguém da depressão, mas que talvez ajudo as pessoas dessa forma. Então aquilo me emocionou bastante. E é claro, gente, que eu não vou me despedir do Osmar sem levar uma palavra amiga. Eu estou aqui com a pessoa das mensagens, a pessoa da palavra forte. É claro que eu não vou embora sem uma palavra forte. Osmar, qual seria uma mensagem, agora trazendo na sua memória a dona Nenê Presley, o seu Lunardi, as pessoas que levantam de manhã, que vêm para a rádio, que transforma a vida das outras pessoas, que entra nos lares? Qual é a mensagem que você poderia deixar para esses colegas de trabalho, especialmente de São Manuel, que estão sendo homenageados? É assim, algo que com relação à nossa profissão, né, de jornalista, de comunicadores, locutores, enfim, as vozes. Uma voz é como uma impressão digital, ela é única. Cada pessoa tem uma voz com um timbre único, né, e isso os cientistas já provaram através desses softwares maravilhosos, modernos hoje em dia. Então, quando você fala para alguém, a palavra, ela não pode ser da boca para fora, porque falar, tem um ditado que diz que até papagaio fala. Mas quando você fala com profundidade, quando você dá uma opinião baseado naquilo que você conhece, você está sendo sincero. E hoje a população, de uma maneira geral, no mundo todo, precisa de sinceridade. Você tem que ser sincero. Quando você anuncia um produto comercialmente falando, você tem que acreditar naquele produto. Senão, o ouvinte, a pessoa que está do outro lado, vai perceber que você está ali apenas para ganhar o seu dinheiro,
Não tenho nada contra ninguém ganhar dinheiro. Eu ganho meu dinheiro fazendo publicidade, eu ganho meu dinheiro trabalhando, falando com a minha voz. Mas eu acho que todas as pessoas que falam com o coração, né, aquilo que vem de dentro, eu acho que transparece na câmera, transparece aqui no microfone do rádio. E eu acho que todas as pessoas que querem realmente impactar alguém, deixar algo positivo para alguém, e essas nossas vozes vão ecoar para toda a eternidade, porque são ondas, né, vibratórias que estão aí dispersas no universo. Eu acho que você deve falar com o coração, com toda a sua verdade, acreditando naquilo que você está fazendo, acreditando naquilo que você está passando. Evidentemente que você não concorda, por exemplo, com a linha editorial de um veículo, mas aí é outra história, mas você tem que fazer aquilo que você se propõe a fazer da melhor maneira possível. E outra coisa, para quem quer começar a trabalhar no setor de comunicação, é sempre acreditar nos seus sonhos. Eu venho de uma época onde as melhores vozes eram as mais graves, impostadas, aquelas pessoas que tinham um vozeirão. Hoje em dia isso mudou, né? Graças a Deus, né? Porque eu não tenho voz para isso. Mas eu comecei no rádio dessa maneira, sendo autêntico, mandando abraço para quem realmente eu acreditava que merecia o abraço, falando ou dando opiniões de assuntos que eu realmente acredito. Amanhã ou depois eu posso mudar, o mundo está em constante mudança e nós, os seres humanos, mudamos ao longo do tempo. Então, para essas pessoas que têm sonho de um dia trabalhar com o microfone, trabalhar com a câmera, ser influencer de uma maneira positiva, não apenas para ganhar dinheiro, eu acho que tem que fazer isso. Falar com aquilo que vem do coração. Essa acho que é a minha filosofia. Osmar, e como que você se sente voltando para sua terra natal, sendo homenageado? Como que surgiu esse convite e qual a sensação de participar desse evento Vozes do Rádio? Eu acho importante, né, homenagear as pessoas em vida, né? Porque normalmente a gente coloca flores nas pessoas que já se foram, né? Já não podem usufruir daquilo, gozar daquilo que as pessoas se propuseram a homenagear. Então, parabéns aos idealizadores, né? Ao Kleber, bem-vindo, né? O vereador lá de São Manuel, um abraço para ele. A Câmara Municipal de São Manuel, o Departamento a Diretoria de Cultura de São Manuel, o prefeito Ricardo Salaro e todos os nossos amigos lá de São Manuel. Eu acho que é uma forma de valorizar aqueles que todos os dias têm o compromisso de levar informação, entretenimento, emocional. Alguns emocionam, né? Você disse, Rita, que eu emociono as pessoas, muito obrigado. Não é essa a pretensão, mas muito obrigado àquelas pessoas que se emocionam com aquilo que eu trago. Eu acho que é bom, é gostoso, é legal, me senti muito honrado, né? O convite do Kleber. E vou estar presente na homenagem, muito lisonjeado. Não sei se mereço tudo, mas agradeço. E é isso aí, muito obrigada, Osmar, pela simpatia de sempre, e nos vemos no palco, saímos do estúdio e nos vemos no palco aí nas nossas homenagens no Vozes do Rádio.